O batismo ele é um sacramento. Nós podemos dizer que sacramento é o sinal visível de uma graça invisível. Sacramentos são 7: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, penitência ou confissão, extrema-unção ou unção dos enfermos, porque pode ser dada a um idoso ou a uma pessoa que esteja já se preparando para a morte, ou pode ser dado simplesmente para um doente grave. O sacramento da ordem, que é quando o bispo ordena padres e diáconos e quando vários bispos sagram um bispo. E o sacramento do matrimônio. Com sinal visível de uma graça invisível, com essa expressão, nós podemos perceber, reparar, evidenciar que cada sacramento ele tem um sinal que nós vemos e que esconde um grande mistério que a gente não vê. O sinal visível do batismo, claramente, é a água. E a água ali é um sinal visível de uma graça muito grande de Deus, que Deus concede à pessoa que está sendo batizada e que nós não vemos. Da mesma forma, a Eucaristia, o principal sacramento, há um sinal visível, o que a gente vê é o pão e o vinho, mas que escondem a presença misteriosa e real, verdadeira, de Jesus Cristo. Assim todos os sacramentos. Em grego, aquilo que foi traduzido como sacramentum em latim é mysterium, ou seja, mistério. Conta-se que, certa vez, Santo Tomás de Aquino, um grande teólogo da igreja, um grande santo, escreveu sobre a Eucaristia, e aí ele teve uma aparição de Jesus. Jesus apareceu para ele e ele perguntou: Senhor, eu escrevi bem sobre o seu sacramento da Eucaristia? E Jesus respondeu: na medida que vocês podem compreender essas coisas, sim. A gente nunca deve esquecer que por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, por mais que a gente leia, o sacramento é, antes de tudo, um mistério. A gente vai se deslumbrar lá no céu quando souber a grande riqueza, o imenso valor de cada sacramento. Enquanto nós estamos nessa vida, a gente pode só arranhar a casquinha desse mistério. A gente pode compreender com algumas comparações, com alguns sinais, mas plenamente só Deus compreende os seus sacramentos. E como Jesus diz lá no versículo que nós lemos logo no início, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, os sacramentos ele acompanham a vida cristã. Então, quando nascemos, nós podemos dizer que o nascimento na vida cristã é o batismo. A alimentação, como nós nos alimentamos todo dia, a alimentação na vida cristã, a alimentação da fé, é a Eucaristia. Como qualquer sociedade, em todas as épocas, teve um momento em que o jovem toma consciência de que a partir dali ele é adulto, ele é responsável pelas suas ações plenamente. Essa passagem para a vida adulta é marcada na vida cristã pelo sacramento da crisma. Nós temos também os sacramentos da cura. Quando a gente cai em pecado, temos o sacramento da confissão. E para nos ajudar a lutar espiritualmente na doença, especialmente na hora da morte, mas também pedindo a Deus a cura, nós temos a unção dos enfermos. E os sacramentos de estado de vida são o matrimônio e a ordem. São João, no seu evangelho, diz que viu sair, quando o soldado transpassou o peito de Cristo, ele diz que viu sair sangue e água. Nós podemos dizer que ali nasceu a igreja. A partir dali, de Cristo, na cruz, jorra por toda a história os 7 sacramentos, já que todos os santos padres, os primeiros cristãos, interpretavam sangue e água como os 2 principais sacramentos: a Eucaristia, que é também sangue de Cristo, e a água do batismo. Pelos sacramentos, a cruz de Cristo renova toda a vida cristã. Toda a nossa vida ela é acompanhada e renovada, transformada
pelos sacramentos que brotam da cruz de Cristo. Agora, por meio de alguns símbolos, de algumas comparações, vamos entender um pouco o que é o batismo. A palavra baptismos é banho, mergulho. É por isso que o batismo só pode ser feito com uma água tal que alguém tomaria banho com ela. Se alguém perguntasse, pode batizar com água com gás? Não. Por quê? Ninguém toma banho com água com gás. Pode batizar com água do rio? Pode. Porque quem mora à beira do rio, as populações ribeirinhas, lá no meio da Amazônia, os índios, tomam banho no rio. Então, sem problemas. Tem que ser uma água tal que se possa tomar banho. É um tipo de água que se usa para banho. Porque o batismo é um banho. Há um versículo da primeira carta de Pedro que diz: como nos dias em que Noé construía a arca, nesta arca umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A água corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é compromisso de uma boa consciência para com Deus em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui nós vemos primeiro que desde o início a igreja leu o Antigo Testamento tendo em mente Cristo. Nós buscamos Jesus Cristo no Antigo Testamento. E a Arca de Noé, o dilúvio, são símbolos do batismo, da água do batismo. 8 foram salvos pelas águas, como nós somos salvos pelas águas. Veja que o batismo não é meramente, como dizem os protestantes, você toma consciência da sua fé, você manifesta a sua fé. Pode até ser tudo isso, no caso de batismo de adultos. Mas o batismo é para a nossa salvação. Jesus disse claramente, quem crer e for batizado será salvo. O batismo é um dos canais por onde vem a graça da salvação. E aí, como a palavra batismo é banho, significa banho, ou mergulho, Pedro diz que, pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, esse batismo cristão não é porque nós estamos sujos no corpo, tanto que ele não se repete, como o nosso banho do dia a dia. O batismo é um compromisso com Deus, é uma renovação de vida. O batismo ele é feito possivelmente de duas maneiras. Batismo por imersão. Os protestantes e os ortodoxos costumam fazer esse tipo de batismo, em que a criança ou o adulto é mergulhado nas águas. Ou pode ser batismo por aspersão, que é quando só se joga água na cabeça da criança. As duas formas podem ser usadas na igreja. Em geral se faz por aspersão porque é mais prático. Não é toda a igreja que tem a possibilidade de se fazer uma pia batismal do tamanho de uma piscina. E já na Sagrada Escritura, nós temos algumas indicações que os apóstolos também batizavam por aspersão. Por exemplo, quando Pedro faz a primeira pregação em Jerusalém após Pentecostes, tudo indica que aquelas 3.000 pessoas que foram batizadas não desceram a cidade de Jerusalém até o Rio Jordão para serem batizadas. Elas foram batizadas lá mesmo. E em Jerusalém não tem rio. Quando Paulo batiza o carcereiro na prisão, está lá em Atos dos Apóstolos, nada indica que eles foram para onde havia um rio para que o carcereiro pudesse ser mergulhado. Ao que parece, o carcereiro foi batizado lá na cadeia. Então, batismo por aspersão. Quando Pedro batiza Cornélio e toda a sua casa, tudo indica que eles estavam ainda na casa de Cornélio. Eles não foram a um rio para que todas aquelas pessoas pudessem ser mergulhadas. Então, as duas formas de batismo são aceitas pela igreja.